Você sabe o que significa a submissão na Bíblia? Vivemos em um mundo que constantemente confronta os princípios e valores bíblicos de diversas formas, e vemos isso em relação à submissão. Talvez você tenha lido o tema desse vídeo e algo em seu interior já se contorceu. Afinal, como podemos falar sobre submissão em pleno século XXI? Na verdade, é justamente por isso que este tema é tão relevante hoje. Nossa cultura tem forte impacto no modo em que interpretamos a Bíblia, o que nos leva a definir os significados impossíveis a partir daquilo que vemos à nossa volta. O que isso significa? Significa que vamos automaticamente afirmar que é impossível que a Bíblia esteja ordenando as mulheres a se submeterem aos seus maridos, cidadãos se submeterem às autoridades, ou servos se submeterem aos seus senhores. Mas antes de qualquer coisa, precisamos analisar: será que realmente sabemos o real significado da submissão? Quando entendermos este tema de fato, veremos que muitas das nossas discordâncias são desnecessárias. A palavra submissão vem do grego hipotasso e significa literalmente submeter, sujeitar, estar abaixo. Essa palavra é usada por toda a Bíblia e ganha ainda mais destaque nos escritos de Paulo. Apesar de sempre pensarmos na submissão em relação ao casamento, esta palavra aparece em uma infinidade de contextos, desde a necessidade de os cristãos se sujeitarem às autoridades, até o poder de Cristo que sujeitou todas as coisas a seus pés, mas que também se submeteu a Deus Pai, apesar de ser igual a Ele em autoridade, para realizar o plano de salvação. Antes de nos aprofundarmos na submissão matrimonial, vamos analisar como essa palavra aparece em diferentes contextos. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que esse termo vem acompanhado de uma certa ideia de poder e autoridade. Quando a Bíblia afirma que Deus submeteu toda a criação aos pés de Jesus, isso significa que Jesus exerce autoridade sobre todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Ou seja, devemos nos submeter a Cristo, em seu domínio que não é marcado pela tirania e abuso de poder, mas pela paz, bondade, amor e misericórdia. Já quando o apóstolo Paulo fala sobre a submissão às autoridades, dizendo que é necessário que sejamos submissos a elas, entender o contexto é essencial. Naquela época, as autoridades romanas monitoravam as comunidades cristãs que, agora, afirmavam ter um novo senhor, um senhor que não era César. Quando Paulo exorta sobre a submissão às autoridades, seu objetivo era que os cristãos fossem bons exemplos e não um problema político. É claro que a submissão e obediência às autoridades não deve jamais se sobrepor à nossa obediência a Deus, pois vemos na vida de Jesus e dos discípulos exemplos de desobediências que nunca eram impulsionadas por questões pessoais, mas pela causa do Evangelho. Veja como a submissão bíblica não é um instrumento de força, domínio e subjugação a todo custo. Antes, ela se trata de humildade, se colocando à disposição e serviço do outro, reconhecendo que não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Perceba que em nenhum dos exemplos mencionados até aqui, a submissão é ruim ou negativa por si só. E se esses exemplos têm objetivos benéficos, por que seria diferente quando se trata da submissão no matrimônio? A ideia da submissão feminina é polêmica para muitos. O ensino bíblico é este: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. O significado disso, porém, pode ser mais simples do que imaginamos. Quando Deus ordenou a submissão, seu objetivo era evitar o caos. A submissão não significa inferioridade, mas um meio para que marido e mulher caminhem juntos. Quando a esposa se submete ao marido, ela o faz por reconhecer que Deus atribuiu papéis diferentes dentro do lar. E enquanto ela assume sua função de auxiliadora idônea, o marido pode assumir seu papel de liderança. A submissão no matrimônio segue o mesmo padrão da submissão nos diferentes contextos que vimos há pouco. A mulher reconhece que o marido tem uma função dada por Deus, que é diferente da dela, e assim assume uma posição de compromisso e cooperação mútua. E por falar em cooperação mútua, um detalhe frequentemente deixado de lado é o fato de que
Um versículo antes de falar diretamente às esposas, Paulo afirma: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A verdade é que, se tivermos um problema com a ideia de submissão, teremos um problema prático com o Evangelho como um todo. A ideia da submissão está presente em toda a Bíblia. E nós servimos a Deus quando nos submetemos voluntariamente às autoridades, aos membros de nossa igreja e aos nossos cônjuges. O propósito central é nos levar a imitar o caráter de Cristo, que, antes de sujeitar toda a criação aos seus pés, sujeitou a si mesmo em prol da humanidade caída e corrompida. E se Jesus é nosso maior exemplo, devemos seguir os seus passos em tudo. A submissão entre semelhantes é exercida por opção e não por força. Ela foi estabelecida como um instrumento de ordem, paz e amor. Mas admitimos que há inúmeras razões para que este tema gere tanta polêmica. Um desses motivos é, sem dúvidas, os inúmeros exemplos de mau testemunho em relação ao papel do marido. Depois de focarmos tanto na função da esposa, fique atento em nosso canal para não perder a continuação deste assunto, quando analisaremos o significado da ordem bíblica para que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E se você gostou deste vídeo e não quer perder a continuação dessa série, se inscreva em nosso canal. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!